No cursinho presencial você tem que esperar ali na monitoria, né? Você tem que esperar o tempo do professor. E se você sai da fila, vem outra pessoa e você não tem mais a oportunidade. Então você não pode simplesmente guardar o seu lugar na fila, fazer alguma coisa e voltar. Né? No cursinho online você consegue fazer isso. No cursinho presencial, você tem que se submeter à rotina que o cursinho te impõe. Independente se você domina o conteúdo ou não, independente se você tem dificuldade ou não, você tem que seguir naquele ritmo. No cursinho online, você dita o seu próprio ritmo. E aí, bom dia a todos, né? Primeiramente, feliz ano novo, né? Galera aí, todo mundo animado com esse novo ano. Eu sou o Bernardo, tô aqui com o Bruno Lopes. Isso aí, gente. Feliz ano novo. Vai ser um ano vitorioso para todos nós. Exatamente. E nosso querido Bruno Werneck aqui, né? Bom dia, feliz ano novo, né, Bruno? Bom dia, feliz ano novo para todo mundo. Como é que foi de virada? Beleza? Tranquilo? Foi tranquilo. Sabe o que eu fiz na virada? O quê? Fiz um negócio que eu não fazia há muito tempo. Assistiu o show do Roberto Carlos? Não, isso eu já fiz. Isso eu talvez tenha feito no ano passado. Esse ano teve, não. Eu joguei Age of Empires. Sério? Nossa. Sério, Age 2. Ó, nós temos aí alguns jogadores aqui no quadro, inclusive, tem gente que gosta de jogar. Se eu creio, o Joãozinho gosta de jogar, tem uma galera que gosta. Muito ruim, cara. Ó, eu nunca consegui ser pego pelos games, você acredita? Nunca tive paciência. Acredito. É isso aí. E aí nós estamos aqui agora, hoje, né? Começando um novo ano. Galera, rapaziada aí que vai estudar esse ano, tá todo mundo aí cheio de dúvidas, cheio de as coisas. E eu tava conversando com o Bruno mais cedo ali. E aí a gente resolveu trazer um tema hoje pra gente bater um papo com você. E a gente queria saber, acaba que a primeira pergunta já vai ser o tema de todos. E aí, Bruno, a galera escolhendo onde é que vai estudar, o que vai fazer da vida. E uma pergunta bem legal, bem polêmica, né? Que muita gente fala, mas às vezes eu sinto que o pessoal falta propriedade para fazer essa pergunta ou afirmação. Cursinho é tudo igual, Bruno? Só muda o preço? Não, tem muita diferença. É? Tem muita diferença. E eu fiz muito cursinho, você fez alguns também, né? Ou fez um só? Não, eu fiz alguns. Ó. Eu fiz uns 2 meses de cursinho quando eu morava no interior de Minas. Eu estava fazendo estágio, Governador Valadares. Depois eu fiz... Calor. Fica calor só de você falar de Governador Valadares. Eu morava no Pena, mas fazia o cursinho em Governador Valadares. Fiz o cursinho aqui em Belo Horizonte, né? É o maior de Belo Horizonte, só não vou falar o nome porque depois eu falo alguma coisa que o pessoal não gosta, aí vão processar, né? Mas até que eu não acho difícil processar porque eu sou bem amigo dos donos até hoje. E fiz um cursinho de segunda etapa da FMG, quando eu passei na primeira etapa. Então eu fiz 3 cursinhos, né? Eu já fiz um curso também preparatório para o GMAT. Só que esse era 100% online. E não tinha interação nenhuma com ninguém. Mas ele era um curso adaptativo. Adaptativo? Então, usava inteligência artificial. Então já era um pouquinho diferente. Pô, bem massa. De cursinho que eu fiz foram esses 4 aí. E isso vamos falar assim, uma pergunta muito vaga, né? Se é tudo igual, né? A gente sabe disso. Eu escuto muita gente falar dessa forma, que a diferença basicamente só muda o preço. Né? E aí eu queria ver com você assim, quais foram as principais diferenças entre eles que você viu. Tá. As diferenças que eu via nos cursinhos que eu fiz, a principal diferença era nos alunos. A cabeça do aluno que estava na sala do cursinho. Variando o preço, você vai ter alunos com objetivos diferentes, né? Por exemplo, os alunos que querem prestar medicina, eles têm um comportamento diferente dos alunos que querem prestar biblioteconomia, por exemplo. Então, aí faz muita diferença.
Outra diferença grande nos professores, tem uma diferença nos professores, né? Em alguns cursinhos você tem professores que sabem a matéria praticamente todos sabem, pelo menos o que cai no vestibular. Pelo menos provaram para alguém em algum momento que souber, que sabe a matéria. Foram lá, fizeram faculdade, fizeram provas, né? Isso. Então tem professores que sabem a matéria, a maioria dos cursinhos tem professor que sabe a matéria, mas só alguns cursinhos tem professores que sabem passar na prova. Uhum. Porque são coisas diferentes. Completamente. Saber a matéria e passar na prova é bem diferente. Uhum. Né? E outra diferença que eu via era no time que não era professor e não era aluno. Por exemplo, no pessoal da secretaria, pessoal da recepção, pessoal da limpeza, pessoal dali do dia a dia com os alunos, né? Se fosse um secretário ali de turno, né? De corredor. Tem muito. Em escola o pessoal chama de bedel, tem lugar que chama de disciplinário. Então tinha diferença. Tinha diferença nesses 3 fatores. Qual o tamanho dessas diferenças? Eram discrepantes? A diferença de perfil de aluno é abissal. Não dá nem para mensurar. Não. O aluno que vai passar em medicina, ele tem outra cabeça. Desde lá do início, né? Desde o primeiro dia que ele entra no cursinho, ele tem outra cabeça. O aluno que vai passar em medicina tem outra cabeça em relação a qualquer outro tipo de aluno. E assim, a gente poderia falar um dia aqui sobre essas diferenças, entendeu? Mas a principal diferença que o aluno que vai passar em medicina tem é foco. Ele é muito focado naquilo que ele precisa executar para alcançar um determinado objetivo. São coisas diferentes. Uma coisa é você ser focado no objetivo final, que é passar no vestibular. É um horizonte aí de pelo menos 1 ano. Então, isso é mais fácil, focar nisso. Porque é só você lembrar disso todos os dias e tal. Mas como que você transforma esse foco no seu objetivo final no dia a dia? No foco nas coisas que você precisa fazer no dia a dia. Desde o início, assim, todo dia? Todos os dias. Tem uma rotina. Ô, Bruno, Bom. Então, vamos lá, fazer uma brincadeira aqui. Eu, Bruno, quero fazer medicina. Como você recomenda que o Bruno procure um cursinho? Quais são as etapas que você recomendaria? Bruno, vá atrás disso num cursinho. A primeira coisa que você precisa ver é se naquele cursinho tem pessoas que foram aprovadas no vestibular que você quer prestar. Porque pensa comigo, você vai fazer um cursinho para passar em medicina, por exemplo. Eu quero fazer um cursinho para passar em medicina. Você vai ter uma grande oferta de cursinhos para você escolher. Né? Eu quero passar numa universidade pública. Porque por que eu devo querer passar numa universidade pública? Cara, uma faculdade de medicina aqui em Belo Horizonte, sei lá, custa R$7.000 por mês. Para começar, né? Para começar a brincadeira, uma faculdade boa, né? Sem contar que nas federais você vai ter as melhores oportunidades. Mas vamos lá. Qual era a pergunta mesmo? Não, eu quero fazer medicina. Como que eu escolho um cursinho? Então, a primeira coisa... aprovação. Você tem que ir lá e ver se o cursinho aprova em medicina. Porque pensa comigo, você quer fazer um cursinho preparatório para medicina. Se você escolhe um cursinho e por algum motivo ele não aprovou em medicina, ele não tem histórico de aprovação, o que indica que ele vai aprovar em medicina na sua vez? Sim, entendi. É um tiro no escuro. É um tiro no escuro, né? Aí você tem que jogar totalmente contra qualquer estatística. Você fica preso naquela, mas talvez vai rolar. E não tem jeito, tipo né? assim, é um negócio de esperança, entendeu? Sim. E competição, né? E o vestibular é uma competição, não tem lugar para esperança. É um negócio... Não mesmo. Só tem lugar para disciplina. Isso, é um negócio pragmático, assim, entendeu? É determinístico. Você consegue medir a probabilidade da pessoa passar ou não. E aí, o que é mais? Você enfileiraria aí, né? Além do histórico. Aprovação. Outro ponto que eu levaria em consideração é o perfil dos professores. Né? Tem que saber se aqueles professores que estão ali têm um histórico de aprovação em algum lugar.
Mas como que o aluno vai atrás disso? Porque, vamos supor, se é um produto na internet, o que a gente faz? A gente busca e procura e olha a avaliação que alguém que passou por esse cursinho faz. De alguns professores, vamos supor. Alguns cursinhos que você entra e pronto, e já tá, pagou e pronto, agora você aceita. Tem outros cursinhos que você tem um período para fazer teste, certo? Certo. É só online, né? Presencial não tem como fazer teste. Pois é. Só se você conversar muito bem com o dono lá e te deixar assistir umas 2 aulas, que não vai mas rolar, aí, né? provavelmente ele não é o cursinho que passa em medicina. Isso, exatamente. Aí, a chance, vamos supor, eu escolho um cursinho em que aparentemente na propaganda ali teve algumas aprovações e tal, aí eu chego ali na hora ali num... Você quer saber a parte do professor. Como que eu pego essa parte? Tem que perguntar, né? Onde que o professor que está dando aula estudou. Ou trabalhou também. Trabalhou também ajuda, mas se for um professor mais jovem, você tem que ver onde que ele estudou. Se ele passou alguma vez por um processo seletivo difícil, não precisa ser necessariamente um vestibular difícil. Ele pode ser um professor que, sei lá, de repente fez um concurso público e passou num processo seletivo muito difícil para o concurso público e também gosta de dar aula. Né? Isso acontece muito no direito aqui na FMG. Acontece muito. O pessoal dá aula de história, geografia, né? É um bom referencial, porque qual que é o grande segredo de você saber o caminho que o seu professor fez? É saber se o professor vai ter empatia com você, entendeu? Se ele vai entender aquela etapa da sua vida, que é a etapa de passar num vestibular muito difícil, que é uma competição muito difícil, que é um desafio muito grande. A pessoa precisa viver aqui, ter vivido aquilo para poder te ajudar. Porque se ela nunca teve que superar esse desafio, ela não vai conseguir entender o que você está sentindo. Muito menos te ajudar para evoluir nesse... Isso, ela só vai te ensinar a matéria. Isso. E ensinar a matéria, você aprende. Sem qualidade, e qualquer um aprende, né? Lendo. Tem um outro jeito de você saber se o cursinho é bom, se os professores são bons. E esse aqui é bem matador, porque hoje em dia tem muito professor que parece bom, mas não entrega. Se tem. Como que você vai descobrir se o professor é bom? Você tem que saber se o professor resolve exercício na aula. Nossa, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque é muito fácil o professor se esconder atrás do volume de conteúdo e nunca resolver um exercício na sala de aula. Ele dá uma aula super legal, super animada, consegue engajar a turma, mas na hora que tem que resolver o exercício ele não consegue. Existe uma grande chance desse professor ter decorado a matéria. Então, assim, se você quer um cursinho bom, você precisa saber se o professor resolve o exercício na sala de aula. Ótima ideia. Realmente eu vejo, né, tem alguns amigos e tudo, professores falam, eu não gosto de resolver exercício em sala de aula. Então aí às vezes não tem tanta certeza daquilo. Eu adoro, cara. Passado. A parte mais legal é resolver o exercício. A parte mais legal é resolver o exercício. Mas assim, para quem é de exatas, mais tranquilo. Talvez seja mais fácil fazer isso, entendeu? Agora, porque tem uma resposta que você precisa chegar. Agora, quando você está falando uma disciplina de humanas, dificilmente tem aquela resposta, assim, a pergunta do aluno, muitas vezes, tem vários caminhos. Então, o professor precisa estar muito embasado naquilo que ele vai falar. Como a gente está falando de um treinamento para passar no vestibular, que o cursinho é isso, é um treinamento. Então, para que o professor consiga entregar a maior quantidade de valor para o aluno em relação à preparação do vestibular, o que o professor tem que ter feito? Exercício. Muitas questões, entendeu? Muitas questões de vestibular. Aí ele consegue dar o direcionamento para o aluno que vai ajudar ele a passar na prova. Tem um professor que domina o conhecimento e não está treinado para o vestibular? Tem. Não tem nenhum problema com isso. Mas o foco é outro. Quando você está num cursinho, você está treinando para uma prova. Então, o professor tem que conseguir te orientar
dentro daquele objetivo que você quer alcançar, entendeu? Ele tem que saber a matéria muito bem? Tem. Mas isso é pré-requisito, né? Não tem como. Mas ele tem que estar treinado para a prova. Isso demora. Demora. Então, olha se eu entendi. A preparação do professor num cursinho, ele é de uma forma tão intensa quanto do aluno para o vestibular. Ele tem que estar se preparando todo dia ali. Às vezes tem alguma mudança no vestibular, alguma pegada diferente. Ele tem que se atualizar o tempo inteiro. Então, isso é um diferencial muito grande, que é na hora que ele está fazendo exercício que o aluno vê, né? Exatamente. Antigamente, hoje algumas faculdades ainda tem isso. A Unicamp tem isso. Acho que vocês até foram para um treinamento lá na Unicamp. Eu fui. Onde você conversa com a banca. Isso. E aí a banca te fala o que ela está buscando. Sensacional, inclusive, que foi o... Né? A Unicamp tem isso. Antigamente tinha na UFMG também. Só que aí a UFMG adotou o Enem e acabou. E o Enem não tem essa oportunidade, né, de você ir lá e discutir com os organizadores do Enem e tal. Apesar de a informação ser pública, você consegue encontrar lendo. E se você faz muitas questões, você consegue identificar padrões também nas questões. Sim. Né? Então, por exemplo, tem em matemática... Nunca caiu uma questão de números complexos. Sabia que você ia falar dos complexos. Números complexos nunca caiu. Nunca caiu uma questão de transformações trigonométricas, né? Então, e aí na USP, na Unicamp, cai todo ano. Cai. Né? Então, o professor tem que ter isso, tem que ter essa noção. Agora, se é aquele professor que não faz exercício, que só decora a matéria, aí ele sofre, né? Imagina que aí tem um cara que está viciado em não fazer exercícios de números complexos. Quando cai, ele fala isso. Mas isso não é, né? Só não é assim atemporal, não, entendeu? Isso pode acontecer com qualquer um. Sei lá, a gente trabalha com exatas, né? Se eu ficar muito tempo sem resolver questão de vestibular, sei lá, 2, 3 anos, quando chegar na hora da prova, se eu for fazer, eu vou dar uma patinadaça, né? Uma patinada, né? Então, assim, tem que estar treinando. Igual é o que o Bruno falou. A pessoa tem que estar treinando com frequência, né? Mas isso é para você vencer qualquer competição. Você precisa estar em ritmo de treinamento, né? Então, vamos lá. Vamos pontuar. O primeiro passo é avaliar esse cursinho, procurar ele, né? Se ele teve aprovações no vestibular, principalmente naquele que você busca, né? Vamos supor que você está querendo passar em medicina e o cursinho ele tem aprovações em outros cursos, que o foco dele não é medicina, acaba não sendo tão interessante, né? Vamos supor, um cursinho praticamente que tem a preparação para engenharia. Se você quer fazer medicina, você tem que saber muito bem que esse curso, ele não é, o foco dele totalmente não é isso. Isso. A medicina, ela baliza muito para cima a qualidade, né? Se uma pessoa está estudando num nível para passar de medicina, ela vai passar em qualquer curso, muito provavelmente, né? Se ela cumprir os pré-requisitos, né, para se passar. É muito difícil, a concorrência é muito grande. O segundo, o perfil dos professores, né? Isso, buscando ele, qualidade. Vai atrás do cursinho. Se for online, olha lá no YouTube as avaliações, entra dentro do site, procura os nomes dos professores, é fundamental isso. Isso, no online você consegue ver a aula até antes, né? Pois é, e ainda você tem a opção, claro, de fazer um teste, né? Isso é ótimo. Online, geralmente, você tem a opção de fazer um teste, né? Porque ele... Até no presencial, acho que tem uma lei que permite que as pessoas desistam do produto depois de 7 dias, né? Eu tenho que... Em até 7 dias. No presencial? Tem que ver direitinho. Qualquer coisa que você comprar, se você brigar, você ganha devolução nos 7 dias. Isso. Aí, gente, fica a dica. Agora, não sei, tem que ver serviço, né? Como é que funciona direitinho. Mas no final das contas, você tem ali 1 mês de teste, né? Pelo menos. Se você não fizer... se você pagou 1 mês... Você pode desistir depois. 1 mês e pronto. Mas aí tem o segundo ponto, que seria avaliar os professores, né? O professor bom é o professor que faz exercício na sala de aula, né? Por quê? Porque o professor que faz exercício na sala de aula, ele se preparou para aquele objetivo que você quer alcançar, né? E tem mais algum terceiro? Então, eu pensei em um aqui. Qual que é a avaliação que os alunos dão do cursinho e o ambiente dele? O que você acha? Então, isso aí, Bruno, é um negócio meio subjetivo, sabe? Porque a partir do momento que você começa a pegar a avaliação do consumidor, né, você tem a opinião pessoal do consumidor.
que a gente vê, o que eu via na época do cursinho e que eu vejo que acontece hoje? Aquele aluno que está muito focado em estudar, ele foca naquilo que é bom e naquilo que precisa melhorar. E como ele não tem tempo a perder, ele vai direto na fonte, entendeu? Então, no nosso caso, o aluno mandou mensagem para o suporte. Na época que eu trabalhava em cursinho presencial, o aluno ia na recepção. O aluno que tem tempo para ficar reclamando em redes sociais, ficar reclamando nos corredores, ele nem sempre está muito focado, entendeu? Então, assim, é muito complicado tomar referência por opiniões externas. É bom você tomar referência por opiniões de pessoas que passaram por aquela experiência e que você conhece. Que você vai ter a oportunidade de interagir com aquela pessoa e descobrir o que está por trás da cabeça dela, entendeu? Então, se você vai escolher um cursinho presencial na sua cidade, aí é bom você conversar com pessoas que você conhece, que você confia, que já estudaram naquele lugar. E de preferência passaram, né? No curso. E passaram. E passaram. Porque você pega um aluno que fez 2 anos de um cursinho e não passou. Aí ele fez mais 2 anos de outro cursinho e não passou. Fez mais 2 anos de outro cursinho e não passou. Ele sempre vai achar que tem um problema no cursinho, né? E talvez o problema não seja no cursinho. Exatamente. Né? A gente já teve uma aluna aqui no quadro que ela não conseguia fazer mais de 600 no Enem. E assim, eu já acompanhava essa aluna antes dela matricular no quadro, né? Daí eu consegui, como eu conhecia a família dela, eu cheguei a conversar com a mãe dela, porque para entender o que era. Ela tem um irmão. E a mãe dela confessou que ela tem uma dificuldade para aprender. Tem pessoas na nossa sociedade que têm dificuldade para aprender. Assim como tem gente que tem muita facilidade, tem pessoas que têm muita dificuldade, que elas nunca vão subir um determinado nível, ultrapassar um determinado nível. É normal. São poucas pessoas. Então, a chance de qualquer pessoa que está nos assistindo agora ser assim é muito baixa. Estatisticamente é muito baixa. Na média, as pessoas conseguem passar no vestibular, porque não é uma coisa de outro mundo, precisa de um treinamento. Então, assim, tem que levar isso em consideração também, entendeu? E saber lidar com isso também é muito importante. Tem que saber lidar com todas essas situações aí. Mas o cursinho não tem muito mistério, assim, porque é um treinamento. O aluno precisa ter em mente que o cursinho é um treinamento. Se é um treinamento, tem pessoas que programaram aquele treinamento. Então, se o aluno chega no cursinho e fala assim, o que eu tenho que fazer? E ele recebe um passo a passo, já existe uma chance dele estar num cursinho bom. Né? Vou te dar um exemplo. Se você chega num cursinho e pergunta assim, o que eu tenho que fazer? Aí a pessoa fala assim, pode ficar tranquilo, agora é só você vir, assistir às aulas e fazer tudo que os professores mandarem que vai dar tudo certo. Né? Mas como que eu vou interagir com o professor? Na sala de aula mesmo, a sala tem... Ele fala lá na sala. Uma formação meio solta. Meio completamente vaga, né? Agora, se você chega num cursinho e o pessoal fala assim, o pessoal do cursinho fala assim, olha, você tem que assistir todas as aulas e para cada grupo de aulas que você fizer, tem uma quantidade de exercícios que vão estar nesse determinado local. Se for um cursinho presencial, vai ter uma apostila. Se for um cursinho online, vai ter uma lista de exercícios. Né? E aí a lista tem que ter pelo menos uns 20 exercícios. Né? Por aí. É um bom... Pelo menos, assim, para aquele tópico. Pelo menos uns 20 exercícios para você fazer no mesmo dia. Se o cursinho te der pelo menos uns 100 exercícios para você fazer por dia, seja em apostila, seja online, aí beleza, você está num cursinho legal. Se não te der, pode sair fora. Se não tiver exercício para fazer, pode sair fora. Entendeu? O segredo é o exercício. Então, se você chega no cursinho e ele te dá um passo a passo específico, olha, assista às aulas, depois das aulas você vai fazer esses exercícios que estão aqui nessa apostila ou estão aqui nessa plataforma e periodicamente vai ter um simulado. E você tem que fazer o simulado no horário que o simulado acontecer para você ver o seu nome no ranking e saber como você está em relação aos outros alunos. Beleza, já está no cursinho melhor. Bacana.
E a gente falou, né, das diferenças e tudo. Você consegue enxergar semelhanças dentro dos cursinhos? Consigo. Hoje existe um apelo muito grande, e isso não é só no cursinho. Existe um apelo para que tudo tem que ser legal. Uhum. Então, se você vai assistir uma aula, a aula tem que ser legal, tem que ser super divertida. Se você vai trabalhar num lugar, tem que ser um lugar legal, super divertido. Enfim, se não for assim, parece que está errado. E a semelhança que eu enxergo é muita gente buscando esse divertimento, sabe? Vai ser divertido? Vai. Mas por um outro motivo. O motivo que vai tornar o seu estudo divertido é quando você aprender a resolver um problema que há um dia, algumas horas, você não sabia resolver. Uhum. E o divertimento está aí, entendeu? E isso, a semelhança que eu vejo é que poucas pessoas estão dando ênfase a isso e estão dando ênfase à diversão pela diversão, né? E aí as pessoas estão sendo enganadas, porque elas chegam no final do ano, descobrem que brincaram, que foram felizes, que sorriram, mas não passaram. Não evoluíram, né, também. E não evoluiu, entendeu? Uhum. Só perdeu tempo. Então a semelhança que eu vejo é essa. Outra semelhança que eu vejo é que tem muita gente que chega no cursinho perdido. É normal. Uhum. A pessoa está ali saindo da adolescência, é normal, ela está meio perdida, né? Então a semelhança é essa. Todo mundo chega no cursinho meio perdido. E aí, com a qualidade do cursinho, você fica bem orientado ou não, né? Isso aí. Aí vai virar agora, uma corrente, tudo vai se conectando. Agora, como que o aluno lida com essa situação de saber que ele está chegando num lugar perdido? Nem sei se o aluno tem essa consciência. Uhum. E que ele tem que alcançar um objetivo no final do ano. Como que eu lido? Como que o aluno deve lidar com isso? Essa é uma pergunta interessante. Interessante, ela é bem filosófica. Porque, às vezes, igual você falou, às vezes ele nem sabe que ele está perdido. Ele acha que ele está com um objetivo colocado, focado, mas, na verdade, ele... Tipo um cachorro que caiu do caminhão de mudança, entendeu? Tá ali... É uma reflexão, porque olha só, será que o Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo? Uhum. É um dos melhores atletas. Ele talvez não tenha as mesmas habilidades do Messi, né? Mesma plasticidade no jogo do Messi, do Ronaldinho Gaúcho, mas ele hoje pode-se dizer que é um dos melhores atletas que existem. O que o Cristiano Ronaldo pensa quando ele chega para jogar? Que todos os jogadores que competem no nível mais alto pensam, e que é a mesma coisa que o Michael Phelps pensa. Como que ele acorda? Bom, eu suspeito, né? Eu não acompanho muito ele e tal. Mas eu suspeito que ele tem um objetivo dele. Ele fala assim, eu vou cumprir isso, né? E da melhor forma possível. Não necessariamente da forma mais bonita e divertida. Mas tem que lembrar que é uma competição. Michael Phelps é uma competição. Jogador de futebol de alto nível é uma competição. São competições. Seleção brasileira de vôlei é competição. O que esses caras fazem na prática? Eles treinam muito para chegar ali. Treinamento mas qual que é o nível de reflexão deles em cima do que tem que ser feito? Nossa, será que eles se refletem muito ou pouco? Cara, não sei, mas provavelmente refletem bastante. Será? Olha só, imagina o Cristiano Ronaldo chegou para treinar. Como que ele chega? Ele chega e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Ele tem uma orientação, né? Porque ele vai chegar pro treino. Agora, como que ele vai... Eu acho que é mais o como que ele vai seguir a orientação que ele vai receber. Então, o que eu vejo, assim, eu já assisti muito documentário sobre jogador de futebol, sobre atleta de alto desempenho. E aí para os jogadores de tênis também é muito comum você ver que eles sempre reconhecem que existe um bom treinador. Uhum. E o que o bom treinador faz, né?
que situação, qual a experiência que eles têm diante desse bom treinador. Eles não precisam se preocupar em relação ao que eles têm que fazer e como eles têm que fazer. O treinador diz. Ele só tem que executar. Ele tem que ter uma atitude de dar o melhor dele. Uhum. E de vez em quando o treinador cobra. Não, vai mais, vai mais, vai mais. Então é muito mais uma questão de atitude. É você ter o treinador correto. Toda competição, se você quer atuar em alto nível e para passar em vestibulares difíceis, você tem que ter a cabeça de competição em alto nível. O que você precisa buscar é a melhor equipe técnica para te treinar e ter uma atitude de querer dar o seu melhor diariamente. Então, todo dia você tem que buscar ser melhor do que o dia anterior. Uhum. E quando o seu treinador disser que você está fraquejando, você tem que ter a humildade para dar um algo a mais. Entendeu? Isso, escutar, né? E ver que ele está falando com propriedade, né? Eu pensei em algo aqui interessante, relacionando os clubes com o cursinho e as competições. Por quê? Quando você está em um clube e esse clube ele participa de competições em alto desempenho, logo todos os jogadores vão precisar estar em alto desempenho. Se você está num cursinho onde ele tem um renome, onde os alunos têm um alto desempenho, logo você precisa estar próximos deles ou acima deles. Não que você precisa estar melhor do que um outro do outro time, mas melhor todo dia, você mesmo. Cada dia melhor. É o lance que a gente falou do perfil dos alunos, né? Uhum. Porque se você está estudando com alunos com um objetivo elevado, eles vão te puxar para cima, né? Então, assim, o vestibular é muito parecido com a corrida, né? Se você sai para correr sozinho, acreditando só em você mesmo, sem olhar para os lados, sem interagir com o mundo, você vai correr uma certa distância. Agora, se você tem pessoas ali que estão dispostas a correr também, a se superar, você corre mais. Né? Então, bem mais. Tem que olhar isso. O aluno, para escolher um bom cursinho, ele tem que pensar nos resultados que aquele cursinho tem. E esses resultados, eles são uma combinação de qualidade do corpo de alunos, em primeiro lugar. Os alunos têm que ser muito bons, porque se os alunos forem bons, eles vão cobrar que o professor seja bom. Exato. E aí você precisa de professores bons. E aí entra um outro ponto que a gente não falou, mas que eu falei no início, que é a equipe de suporte. Uhum. Essa equipe de suporte tem que estar comprada na superação que o vestibular existe. Então, assim, é muito bom quando você... Eu lembro disso no cursinho, né? Quando eu chegava no cursinho, então o pessoal da recepção sabia que eu queria passar no vestibular difícil e me cumprimentava, né? Me desejando um bom dia de estudo, né? Força que a semana está começando, né? E quando eu ia embora, eles falavam: bom descanso, descansa direitinho, porque amanhã você tem que estudar mais. Isso. Né? Então, assim, essa é a questão talvez do ambiente que você falou no início, né? Todo mundo tem que estar comprado naquele objetivo que é passar no vestibular. Desde a família, né, que é o mais importante, até a pessoa que está na equipe de suporte, né, que também é importante. Uhum. Toda essa equipe, todo o quadro de professores, tudo isso aí, né, vira uma super... Como é que eu vou falar? Uma super corrente, né? Tudo conectado. E hoje o aluno que está aí no cursinho, estudando, ele basicamente tem 2 tipos de cursinho para escolher. A gente já falou o tempo inteiro, né? Do online e do presencial. Qual a principal diferença entre os dois? Você acha que essa diferença, ela traz muitas dificuldades, muitos prós, muitos contras, né? Qual que é a principal diferença entre as duas e como que você pode usar essa diferença para evoluir, para chegar nesse tão sonhado objetivo difícil? Tá.
Essa é uma pergunta complexa, né? Sim. Eu tenho que estruturar bem aqui para responder. Tem o cursinho online e o cursinho presencial. Uhum. No cursinho presencial, você vai ter um contato de ambiente com as pessoas. Você vai poder tocar nas pessoas, você vai poder sentir o cheiro das pessoas, você vai poder, enfim, interagir no ambiente físico. Isso faz diferença para muita gente. As pessoas precisam. Tem muita gente que precisa estar nesse ambiente para se sentir motivado. Né? No cursinho online, você tem aquele contato dos meios digitais. Então, você fala com as pessoas pela própria plataforma de estudo, pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Né? Tem essa questão. No cursinho presencial, você tem pouco controle sobre como que vai ser a comunicação, porque você depende da disponibilidade da outra pessoa. No cursinho online, você tem o controle, porque você vê as mensagens quando você quer e você envia as mensagens quando você quer. E o tempo que você... E você não precisa ficar esperando ninguém te dar o retorno, entendeu? Você segue por outro caminho. No cursinho presencial, você tem que esperar ali na monitoria, né? Você tem que esperar o tempo do professor. E se você sai da fila, vem outra pessoa e você não tem mais a oportunidade. Então, você não pode simplesmente guardar o seu lugar na fila, fazer alguma coisa e voltar. Né? No cursinho online, você consegue fazer isso. No cursinho presencial, você tem que se submeter à rotina que o cursinho te impõe. Independente se você domina o conteúdo ou não, independente se você tem dificuldade ou não, você tem que seguir naquele ritmo. No cursinho online, você dita o seu próprio ritmo. Né? Aí que eu acho que... no cursinho presencial, você tem que se locomover para ir até lá. E isso aí vai custar dinheiro de transporte, vai custar tempo, que é o ativo mais valioso. Né? Pode custar, sei lá, 2 horas por dia, dependendo do lugar, 3, 4 horas por dia, porque tem toda a arrumação e tal. No cursinho online, não. Você tem que sair do seu quarto e ir para a sala, ou para uma sala de estudos, ou da sua cama ir para a escrivaninha. Então, você não perde tempo. Você não perde esse tempo de translado. E você pode transformar esse tempo em estudo individual ou lazer. Né? Um meio a meio, um pouco de estudo individual, um pouco de lazer. Porque se você fosse presencial, você ia perder ele mesmo. Qualquer coisa, o ganho de 0 para 1 é muito maior do que 1 para 2, né? Entendeu? Então, assim, se você conseguir fazer ele virar isso, se você perdia 3 horas por dia entre ir e voltar para um cursinho, você pode pegar 1h30, separar para estudo individual dessas 3 que você perdia, né? 1h30 a mais de estudo individual e 1h30 a mais de lazer. De Age Paz, por exemplo. Né? E outra coisa, no cursinho presencial, você tem que seguir tudo que foi programado, né? No cursinho online, só aquilo que você precisa. Mas assim, todos nós temos uma bagagem. Qualquer um de nós, se resolver prestar outro vestibular, não vai precisar assistir 100% do conteúdo que está ensinado ali, né? Está sendo ensinado ali. E o aluno que veio do ensino médio, mesmo que o ensino médio dele não seja muito bom, tem coisas ali que ele não vai aproveitar. Algumas ele não vai conseguir acompanhar, né? Se tiver uma base ruim. Outras ele já vai ter visto, se tiver uma base boa. Então tem uma perda de tempo considerável em sala de aula. Né? Aí é o seguinte, e é mais caro também. Só que para você fazer um cursinho presencial, online, você vai precisar das mesmas competências que você teria que desenvolver fazendo presencial, que é disciplina, foco, né? Estabelecer uma rotina e cumprir essa rotina. Então, olha só que coisa bizarra, né? E o pessoal do concurso público já entendeu isso. Porque hoje praticamente não existe preparatório para concurso público presencial. Os caras raro. Não têm tempo a perder. Muito raro. Residência médica também. As pessoas não têm tempo a perder. Né? No pré-vestibular está começando agora. Então, olha só. A pessoa que não consegue cumprir a disciplina necessária para fazer um cursinho online bom,
ela paga um valor financeiro grande e paga um custo de tempo grande por causa da falta de disciplina. E a falta de disciplina não tem a ver com o cursinho. Ela Não. é inerente à pessoa. É da pessoa. Isso é interessante. Se você não tem a disciplina para seguir uma rotina de cursinho online, você paga um preço muito alto. Aliás, vamos corrigir. Se você não tem a disciplina necessária para seguir uma rotina de cursinho online, que é a mesma disciplina que você vai precisar para passar no vestibular, você paga um preço financeiro alto e paga um preço de tempo alto no cursinho presencial pela sua falta de disciplina. Por isso que as pessoas demoram 3, 4 anos para passar no vestibular estudando um cursinho presencial. Porque elas jogam pelo menos metade do tempo no lixo. E elas esperam essa disciplina chegar também, né? Isso. Dessa forma que você está falando, parece... Me corrija se eu tiver interpretado errado. Mas eu acho que quando ela opta pelo físico, né, igual você falou, ela está esperando que essa disciplina seja imposta a ela. É. Certo? E tudo que é imposto não vai funcionar, né? É muito Funciona difícil. pouco. Funciona muito pouco, Funciona exatamente. Quando nos últimos podcasts a gente bateu um papo sobre como elevar o nível, né? Como mudar a nossa cabeça, como separar, todos os outros podcasts que a gente conversou, você sempre falou da questão do medo, né? E da questão de ter pessoas junto com você estudando. Seja para te ajudar, seja para você balizar o nível que você está chegando. Certo? Num cursinho online, como que a gente consegue ter essa parte do contato entre alunos? Seja para eu estudar junto, né? Seja para eu não me isolar e virar um homem das cavernas do acadêmico, seja para dividir as dificuldades, compartilhar as dificuldades, saber com quem falar, porque muitas vezes falar é muito mais necessário do que só estudar, e isso é uma dica para a vida, né? Fale, né? Se comunique muito bem. E como, então, num curso online, que a gente pode dividir essas formas? Como que eu posso lidar com essa socialização, vamos falar assim, né? Entre estudantes, né? Tá, você está falando da socialização entre estudantes ou de uma maneira geral? Não, no caso aqui do cursinho online, né? Como que eu vou fazer para dividir isso, para eu ter uma competição saudável com alguém? Mas você está falando da interação só entre os estudantes. Entre os estudantes, não está falando, tipo assim, interação entre o aluno e o professor, aluno... Só entre estudantes. Isso. Beleza. Como que a gente faz no cursinho presencial? Fazendo amizades. Você faz uma amizade no cursinho presencial, né? Mas é muito comum também acontecer o seguinte. Olha só, vê se isso não é comum. Eu vou fazer cursinho tal. Vamos fazer comigo? Isso é pra tudo, né? Onde que você vai estudar? Vou estudar em tal lugar. Também vou lá, porque fulano Academia, vai. né? Onde você malha? Malha em tal lugar. Não é? Bom, A gente isso. não convida alguém, ou Sim. muitas vezes convidado, Uhum. né? E essa pessoa que nos convida, ou que nós convidamos, não é uma pessoa do nosso ciclo de convivência assim, normal, Sim. diário, a gente não encontra com frequência. Uhum. Né? No cursinho online é a mesma coisa. Chama alguém para fazer com você. Ué. Estudar, montar um plano com você. Faz né? uma competição, entendeu? Aqui no quadro a gente tem um monte de casos de namorados que estudam juntos, de amigos que estudam juntos, de irmãos, né? Tem caso que eles dividem a mesma plataforma. Tem. Aí fica difícil para eles, né? Porque você dá uma orientação para um, não tem como dar para o outro, né? Porque já deu, deu o desempenho de um, do outro não sabe vai qual ver, que é, né? Eu não sei se vocês já pegaram. Ajuda meu colega aqui que está dividindo a plataforma comigo. Eu sei que tem, acho que não vale a pena, mas beleza, é a opção da pessoa. E assim, no cursinho presencial tem a mesma coisa, né? Aqui, como eu estava falando, aqui no quadro a gente tem as pessoas que dividem a plataforma, mas tem muitos alunos que estudam juntos.
cada um com a sua plataforma. E eles competem para ver quem vai ficar na frente do outro no ranking, quem vai terminar a lista de exercícios antes. Entendeu? Eles competem pelo resultado nos simulados. Né? Então, assim, as pessoas vão interagindo. Agora, você entra num cursinho hoje, né, presencial. Quantos alunos tem na sala de aula? 300, 400. Dependendo. Tem cursinho com 300 alunos. Mas aqui em Belo Horizonte, 50, o melhor 60. cursinho, né? Aqui em Belo Horizonte, o melhor cursinho tem uma média de 100 alunos por sala. Cara, como que você vai interagir com 100 pessoas, assim, entendeu? Não dá nem para você fazer pergunta na sala de aula. Né? Não tem como responder. Se 10% das pessoas fizeram uma pergunta, acabou o tempo da aula. Exatamente. 10%, cara. Isso é nada. Vamos falar assim, em termos de interação, né? 10% das pessoas estão querendo interagir com o professor. É uma Por tão pequena que seja a interação, acabou o seu tempo de aula. Olha, eu peguei um dado interessante aqui. Eu gosto muito de um programa que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, que é o PISA. O PISA acontece a cada 2 anos. Aí eu estava dando uma olhadinha, depois que eu entrei de vez nessa área da neurociência, né, relacionada à educação, e a dificuldade que os alunos têm em aprender e tudo, aí eu dei uma olhadinha no seguinte relatório, e segundo o PISA, cerca de 1/4 dos alunos brasileiros sofrem com solidão no ambiente escolar. Então, a solidão em si no ambiente escolar não é apenas o aluno estar sozinho, às vezes ele está solitário dentro de uma sala com 300 alunos, que às vezes ele não se sente bem ali e se sente melhor em um ambiente virtual. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a essa questão da solidão, que dá para fazer muitos outros podcasts que a gente estava pensando relacionado ao medo. Como que você conseguiu vencer essa questão da solidão do vestibular? Porque a gente tem que se dedicar muito, são horas e horas estudando. Às vezes estudou no cursinho, chega em casa, estuda um pouco mais, aí não tem tempo direito para a mãe, para o pai, para o cachorro. Como que foi essa luta relacionada à solidão assim, nos estudos com você? Deixa eu ver se eu entendi. Esse relatório, uma das perguntas que esse relatório traz é em relação a como os alunos se sentem no ambiente escolar, e 25% se declararam solitários, não é isso? É acima da média internacional ainda, os brasileiros. Isso é só os brasileiros. Está acima da média internacional. Exatamente. Tá, e isso eles estão numa sala de aula com várias outras pessoas. E aí a pergunta é, eu estou numa sala de aula com várias outras pessoas, estou num cursinho com várias outras pessoas, e eu estou me sentindo solitário. Exatamente. Como que eu lido com isso? Tem 2 pontos aí. O primeiro ponto... Não são 2, não, tem vários. Vamos lá. O primeiro... É importante a pessoa ter uma rotina de mudança de contexto. Pelo menos uma vez por semana você tem que ir para um ambiente onde o vestibular não é o foco. Então, por exemplo, eu ia para o grupo de jovens da igreja. Todo sábado, passava o sábado com as coisas da igreja. Então, e ali só eu queria fazer o vestibular. Você limpava a sua cabeça ali naquele momento. Dá uma limpada na cabeça. Então você precisa ter pelo menos um dia na semana para dar essa limpada, para interagir com as outras pessoas. Isso pode ser feito no grupo de jovens da igreja, pode ser feito com a sua família, uma banda, tem gente que tem banda. Eu tive. Né? Um instrumento musical, essas coisas ajudam. Então isso aí só depende da pessoa. Tipo a válvula de escape dele, né? Vamos supor que seja uma válvula de escape, mas isso aí. Então a pessoa pode fazer isso. Ter essa mudança de contexto faz diferença, ajuda a limpar a cabeça, e aí você começa a semana com a cabeça limpa, você está pronto para encher a cabeça de coisa de novo, né? E vai fazendo esse ciclo. Vieram pelo menos três pontos aqui na minha cabeça, né? O primeiro deles é o seguinte: é importante a pessoa ter uma mudança de contexto. Então eu acredito que uma vez por semana, pelo menos, a pessoa deve sair do contexto de estudo e ir para um outro contexto totalmente diferente, onde as pessoas não estão focadas no estudo ali. No meu caso, eu ia para o grupo de jovens da igreja todo sábado à noite, ia para a igreja domingo de manhã. Então essa era a minha mudança de contexto. Sábado eu fazia exercícios simulados. No sábado à noite, depois de ter feito isso, depois de ter estudado, depois de ter feito simulado,
E no domingo era por conta do pessoal da igreja, os meus amigos, então era uma mudança de contexto grande, assim. Eu limpava a cabeça e estava pronto para encher a cabeça de novo. O banco de dados estava vazio, já estava pronto para receber mais coisa. Isso. Outra coisa que eu vejo muita gente fazer, né? Outra ação que eu vejo muita gente tomar e que eu também tomei é ter um ou dois colegas muito próximos de estudo que tem o mesmo objetivo que você, né? É aquele lance da corrida. Se você corre sozinho, você vai até uma certa distância. Se você corre junto, você vai mais longe, né? Então eu tinha um colega que a gente fazia competição de matemática para ver quem resolvia os exercícios mais rápido, né? Esse era o mais emblemático, assim. E isso era um ponto, né? Agora, tem um outro que aí eu tava assim na época do cursinho e eu via muita gente assim que passou e eu vejo muitos alunos assim hoje. E é muito semelhante ao que acontece com os esportistas, que é a questão do foco. Quando você está focado em vencer um objetivo, em alcançar um objetivo e consegue focar nas ações que você tem que fazer no dia a dia, você esquece de todo o resto, né? Eu estava tão focado na época do vestibular que a separação dos meus pais não me abalou. E olha que você pegou num ponto extremamente difícil, né? Porque isso abala qualquer um. Qualquer um. E o foco que você teve não foi atrapalhado por uma mudança tão gigantesca na vida de alguém, né? Isso. Na prática, eu não sentia solidão. Porque eu só pensava em passar no vestibular, entendeu? Era como se eu estivesse numa guerra e eu tivesse que olhar para frente, andar para frente, atirar e vencer o que estava na minha frente. Né? Dos lados, né? Fazendo o contexto da guerra, dos lados, né? Olhando a parte de teoria, de conteúdo, se estava ok, se eu tinha os exercícios, se o ambiente estava certo, tinha toda a equipe do cursinho. Eu só precisava me preocupar em fazer o que eles mandavam. Esse é o lance de você ter uma equipe por trás te treinando para você alcançar um objetivo, sabe? Então, por exemplo, se você tem uma equipe por trás para te ajudar a alcançar o seu objetivo, a última coisa que você vai sentir é solidão. Porque você está inserido num contexto que envolve outras pessoas e todos estão com o mesmo objetivo. Né? Então a competição é mais difícil. Eu vejo muito isso nos jogadores, nos atletas. Eu acompanho muito assim, documentário de atleta, né? E eu gosto bem também. E de algumas pessoas, sei lá, assim, artistas, né? Grandes atores, né? Executivos, eu olho de alguns também. Terminando a questão da solidão, né? Então, um dos caminhos, né? Um bom caminho é a questão da vida social, né? Você está no vestibular, mas não significa que você não tem que ter vida, né, Bruno? Tem que viver, né, a vida. Até para você conseguir viver as coisas que estão ali relacionadas aos seus desafios, né? Agora tem um lance aí da solidão também, que é o seguinte. Existe um grande perigo que é de as pessoas se compararem, né? Isso. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Então a gente sempre acha que o outro aluno está melhor preparado que nós, que o outro está melhor, que a vida do outro é mais fácil. Não é bem assim. Então essa questão da comparação é muito, muito complicada, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo pessoal, assim, né? Eu sempre segui para ver documentários, para ouvir o que falam, atletas, pessoas que têm um rendimento acima da média, né? E aí, eu recentemente não, no meio do ano passado eu comecei a seguir empreendedores para entender o que os caras faziam, né? Aí chegou uma hora assim que eu comecei a ficar deprimido. Porque os caras pareciam tão perfeitos, eles pareciam mais perfeitos que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, entendeu? Eles pareciam mais perfeitos que os atletas. E eu sou empreendedor, eu sei que a vida não é perfeita, como eles estão falando, que
não é tudo Não mesmo. as mil maravilhas, né? E aí eu mudei, eu fiz uma mudança de contexto. Eu parei de seguir pessoas que eram perfeitas e comecei a seguir perfis de gastronomia. Tá certo. Para fazer essa mudança de contexto e trazer um pouco assim dessa parte lúdica, né? E tem um canal de gastronomia que eu sigo, que é daqui de Belo Horizonte, que é um cara que foca em coisas típicas aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte especificamente, botecos que tem 60 anos de idade, né? E que mostram um pouco da história da cidade, assim. Então eu comecei a olhar essas coisas e continuei seguindo aquelas pessoas que realmente eram acima da média. Né? E quando você segue uma pessoa acima da média, uma característica que a pessoa muito acima da média tem é a questão de vulnerabilidade. Isso é sensacional. É comum a pessoa errar. Se expor. E errar, né? Errar, compartilhar. Eu gosto muito de um programa de gastronomia também que direto dá errado. Não sei se você já assistiu Larica Total. Não. Direto dá errado. Direto dá errado. Quando dá certo fica muito bom também. E é ótimo, porque você vê a questão da vulnerabilidade, né? O quebra-galho ali, de como contornar um obstáculo que simplesmente você não preveu. É por isso que ele é um obstáculo, né? Né? E quando você para seguir um cara que realmente, uma pessoa, né? Pode ser uma mulher, tanto faz. Uma pessoa que realmente fez coisas grandiosas e começa a escutar o que aquela pessoa fala, né? Em documentários, em momentos da vida assim, que são registrados, você vê vulnerabilidade na pessoa. Ela não tenta se parecer, se fazer passar por alguém perfeito, sabe? Então, se você for acompanhar a história do Bill Gates, você vai ver momentos de extrema vulnerabilidade, do Steve Jobs, então nem se fala, vamos pensar aqui dos atletas, né? São os nomes que vêm mais na minha cabeça agora, né? Grandes atores, enfim, são pessoas que expõem o que elas estão sentindo e os momentos difíceis para mostrar que todo mundo tem dificuldade, sabe? Então é muito, muito ruim seguir pessoas, ficar cercado de pessoas que são perfeitas, porque não existe isso, né? Não mesmo. Bom, acho que vamos chegando ao final aqui, né? Já foi uma conversa muito engrandecedora de hoje, tá? Eu agradeço vocês dois por me dar a oportunidade de pensar, refletir bastante sobre essa parte aí. Principalmente essa de que a gente não é essa perfeição toda, ninguém é, tá? Valeu, galera. Me despeço aqui de todos vocês, quem tá assistindo aí, um abraço. Valeu, Bruno. Tá? E tamo aí, quinta-feira, de novo aí, pra bater um outro papo, beleza? Valeu demais. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu, gente. Obrigado e paciência por estar me escutando. Tchauzinho. Valeu, tchau.